Perfeito. Bom, doutora, queria que a gente iniciasse, né? Já apresentei mais ou menos aí um pouquinho do panorama, né? Dessa questão, mas eu queria que você começasse falando um pouco sobre o direito à moradia, né? O que é esse direito, né? Como é que o Ministério Público entende esse direito e de que forma, né? Ou sobre quais circunstâncias ele é negligenciado, ou, enfim, né? Ou mesmo suprimido aí da população. Primeiro, vou me apresentar, né? Eu sou Miriam Lago, da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina. É Promotoria de Cidadania e Direitos Humanos. Essa promotoria está dentro do núcleo da Cidadania e Meio Ambiente, e a nossa atribuição para o resguardo do direito de moradia, ela está definida por exclusão das demais promotorias, né? Que são as promotorias de educação, de saúde, do consumidor, do meio ambiente, pessoa com deficiência e idoso. É um núcleo que agrega 9 promotorias, e a 49ª está nesse núcleo com essa atribuição. O direito de moradia é um direito constitucional, né, como todos os demais direitos fundamentais. Ele está garantido pelo artigo 6º, é um direito social, e é óbvio que não tem como a gente dizer que esse direito esteja sendo plenamente atendido. A atuação do Ministério Público, de uma forma geral, ela se dá na perspectiva do resguardo da coletividade, do direito de forma coletiva. Quando se trata de um resguardo de um direito individual, né, de somente uma pessoa, aí essa parte ela não nos compete. Ela vai competir uma eventual demanda judicial manejada por advogado ou pela Defensoria Pública, se tratando de um público mais vulnerável, né? Então, a gente sempre trata na 49ª sob a perspectiva do direito da coletividade. Nos últimos anos, a partir de 2013 até 2016, a gente teve uma atuação muito forte no acompanhamento do programa Minha Casa Minha Vida, que foi, né, o programa mais importante de moradia, eu acho que em toda a história brasileira, né? Com o tamanho alcance que ele teve, não houve outro igual. Esse é um programa que é do governo federal e que compete aos estados e municípios, quando aderem a esse programa, fazer apenas a seleção dos beneficiários, né? Então, o governo federal financia por meio do antigo Ministério das Cidades, que hoje não existe mais, né? E quem gerencia em cada estado, em cada município, é a Caixa Econômica, que representa o governo federal. Mas a parte do cadastro, da seleção das famílias, né, de acordo com os critérios de vulnerabilidade socioeconômica, essa parte fica a cargo dos municípios e dos estados, razão pela qual tem a atuação do Ministério Público Estadual, certo? Porque mesmo sendo um programa do governo federal, né, gerido pelo antigo Ministério das Cidades, que eu não sei mais quem faz esse papel hoje, é tanto o Ministério que muda, eu não sei se é da Cidadania ou se é da Infraestrutura, hoje, né? Mas antigamente era o Ministério das Cidades e Caixa. Então, a Caixa Econômica, ela compra um terreno, ela faz a contratação da construtora, ela faz o projeto, que é um projeto mais ou menos padrão para o país inteiro, né, de casas ou apartamentos, e as prefeituras e estados fazem o processo de seleção das famílias. Até 2013, esse processo de seleção, ele não era completamente, digamos, transparente, podemos dizer assim. Inclusive, era um sorteio que não oferecia muita segurança. E, a partir de 2014, esse sorteio passou a ser amplamente divulgado, com uma participação muito grande, né, antes do sorteio, muitos pontos de cadastramento. Antes era num lugar só, e aí tinha fila muito grande, aquela aglomeração. E isso nos tempos pré-pandêmicos já era um absurdo, né? Hoje muito mais. Mas a partir de 2014 isso foi se arrumando, digamos assim, né? E se tornou uma forma também de se identificar o déficit habitacional real da cidade de Teresina, né? Nós temos aí, por estimativa do último censo, mais ou menos uma população de 800 mil pessoas, né? Variando entre 800 mil a 900, né? O último censo é de 2010, então esse é um dado também muito atrasado, né?
mas no ano de 2015, o último cadastro muito amplo feito pelo município de Teresina dava em torno de uns 33 mil pessoas, certo? Um déficit habitacional nesse nível. De lá para cá, não houve mais inscrição, não houve sorteio, não houve mais a construção de nenhum equipamento. A partir de 2016, o programa Minha Casa Minha Vida foi completamente esvaziado, né? A partir de 2018, letra morta, né? Não houve um programa que substituísse, dada uma mudança muito radical na política de habitação, né? Não tem nada que substitua. E, ao mesmo tempo, né, com a intensificação da crise econômica e do ano passado para cá, com a pandemia, naturalmente que esse déficit hoje é muito maior do que 33 mil. Mas isso eu só estou estimando, né, porque nós não temos realmente dados oficiais. E estimo que seja porque hoje você tem o quê? Um contingente enorme de pessoas desempregadas que não conseguem dinheiro nem para se alimentar, imagine para pagar aluguel, né? Então, é óbvio que essa é uma situação muito grave. Os municípios e os estados, eles têm tido muita dificuldade de tocar programas de habitação com suas próprias pernas, porque são programas caros, né? A especulação imobiliária é muito grande na cidade. Quando a Caixa vai comprar os terrenos, ou quando ela ia para a construção dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, ela começou, por exemplo, comprando em todas as regiões da cidade. Você tinha na Zona Norte, na Zona Leste, você tinha empreendimento do Minha Casa Minha Vida em toda Teresina. Só que algumas áreas da Zona Leste, da Zona Sudeste e da Zona Norte, elas se tornaram muito caras. E aí daí se passou a investir mais na Zona Sul. Quem acompanha bem essa política de habitação, verifica que a maior parte dos últimos empreendimentos estão todos na Zona Sul, naquela região do Grande Torquato Neto, depois do Porto Alegre, exatamente porque ali, hoje são as áreas mais baratas, os terrenos mais baratos. Então, para que a Caixa, o Minha Casa Minha Vida é financiado pelo o Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, e pelo FGTS, então, quer dizer, vai usar o dinheiro do trabalhador, tinha que usar da melhor forma possível, comprar o terreno mais barato, para fazer a construção e, obviamente, com um grande prejuízo para quem vai morar, porque cada vez é mais distante do centro, é mais distante dos serviços, exige que estruturas de serviços sejam construídas nesses locais. Quer dizer, a política habitacional, ela está intrinsecamente relacionada com todas as demais políticas. Você constrói um conjunto, um empreendimento, qualquer residencial desse, muito distante do centro, cadê a escola? Cadê o posto de saúde, né? Então, logo vai ter um mercadinho, vai ter uma quitanda, vai ter uma lojinha, vai ter uma lanchonete, um barzinho. Mas aqueles empreendimentos os equipamentos sociais que a população precisa, eles vão demorar a chegar, né? Então, quer dizer, a política habitacional, ela ficou mal elaborada, porque jogou as pessoas cada vez mais distantes do centro, né? E também, num determinado momento, nem isso, né? Parou tudo. Aquele caso que aconteceu ontem, eu já vou entrar aqui porque lembrei agora. O empreendimento lá, o Residencial Parque Brasil, ele é programa Minha Casa Minha Vida, mas ele é completamente, digamos assim, à parte, porque ele resulta do acordo feito para a desocupação do Lagoas do Norte, tá? Então, assim, ele não é para todas as pessoas, ele é para aquelas pessoas que aceitaram sair da área. Ali, como aconteceu no Torquato Neto antes, como a Prefeitura e a Caixa demoram a fazer a entrega, um processo burocrático muito grande, acontece naturalmente a invasão, é uma questão lógica, tá? Imaginem vocês que lá atrás, mais ou menos, em 2013, por aí, a Prefeitura dava 60 dias para as pessoas ocuparem as casas. Isso não existe, tá? Esse prazo tem que ser pequeno, ele não pode ser muito grande. Não é porque a pessoa vai ter invasão, porque vai ter, tá? O déficit habitacional não foi suprido e hoje ele é muito maior. Então, assim, de certa forma, uma coisa leva a outra, certo? Mas o panorama, de uma forma geral, não é bom. Infelizmente, não é bom. E o que nos resta fazer é muito pouco. Promotora, você falou aí
em algum momento da sua fala, que essa política depois aí do Minha Casa Minha Vida, né, a política de moradia praticamente acabou, né, ou o que se foi feito foi muito pouco, né. E imagino eu que um reflexo disso é o que tem acontecido na cidade, né? Muitas ocupações em várias regiões, né? Em terras improdutivas, né? Muitas delas pertencentes à União, outras não. Como que se avalia também esse contexto, né? Onde as pessoas não têm mais esse direito, não têm mais nenhuma política nem perspectiva e acaba buscando, né? Pela sua própria mobilização, né? Coletiva ali com seus colegas um terreno, uma terra para construir suas casas, né? Aí a gente tem visto isso muito lá, tem na Santa Maria, né? Na Zona Leste também Sim. tem, né? Então tem tido essa mobilização. E o que eu tenho visto, o que a gente tem acompanhado de reação do Estado, aí eu falo Estado, Prefeitura, né, principalmente, é mais na perspectiva de tirar do que de discutir a solução para aquelas famílias, né? Então sai daí, né? Então sai e depois a gente vê o que vai fazer, mas não tem nenhuma perspectiva do que é esse depois, né? Como é que vocês também avaliam esse contexto, né? Bem, na verdade, depois que o programa Minha Casa Minha Vida ficou desativado, não teve mais nenhuma política de habitação, de nenhum tipo, nem por parte do governo federal, nem estadual, nem do município. É que eu digo, esse caso lá do Residencial Parque Brasil é uma coisa à parte, né? Não diz respeito a toda a questão da política habitacional no âmbito do município de Teresina, né? Também eu não posso falar muito sobre o Estado, porque minha atribuição é só aqui na capital, né? Então eu estou dando aqui o reflexo, mais ou menos em alguns municípios maiores, como Floriano, Parnaíba, Piripiri, tem umas questões semelhantes, mas eu só posso te dar o panorama do que eu conheço e do que eu posso falar, porque é a área da minha atuação, né? Então, assim, é muito complicado para nós no MP a gente dizer que concorda com invasão, tá? Porque o que ocorre? Você sabe que existe o direito, é um direito constitucionalmente garantido, mas a invasão, ela não dá nenhuma garantia para ninguém, né? Então, ainda que exista o direito constitucional do direito à moradia, existe também o direito igualmente constitucional do mesmo tamanho do direito de defesa da propriedade privada, tá? Então, assim, nós não estimulamos, não concordamos, porque o Ministério Público, que é o fiscal da lei, não pode concordar, certo? E a gente sempre adverte, nós recebemos muitas demandas da promotoria, hoje bem menos, tá? No contexto da pandemia, a gente passou a atuar muito no foco dos reflexos da pandemia, e esse é um dos reflexos, mas não tem sido o mais frequente, certo? Então, já tivemos algumas atuações importantes quando o programa Minha Casa Minha Vida ainda estava no auge do seu vigor, né, de algumas ocupações, digamos, em áreas de risco, e naquele momento houve um diálogo franco, aberto com a prefeitura, com a Caixa, e foi possível que essas pessoas saíssem dessas áreas de risco. Era uma área que, me recordo bem, de uma área aqui na Zona Leste, Alto do Vale, era uma área sujeita a desabamentos, é uma região bem mais alta da cidade de Teresina, e tinha sujeito a desabamentos de morros, essas coisas. E foi feito o acordo, a Caixa disponibilizou outros imóveis e as pessoas foram removidas, tá? Inclusive, houve a desocupação da área sem nenhum transtorno, porque ficou garantido, né? E, de fato, foram remanejadas. Eram menos famílias, mas foram cerca de 100 famílias, mais ou menos. Salvo engano, esse deve ter sido o ano de 2017 ou 2018. Não tem bem de cabeça, sim. Então, assim, quando se trata de área, há muita invasão, por exemplo, em áreas verdes. A área verde é uma área também legalmente protegida. A área verde, ela não é uma área necessariamente que tenha coisa plantada, certo? Mas é uma parte da terra nua que não pode ser ocupada para a contenção de eventuais problemas ambientais, certo? Então, esse tipo de invasão a gente também não pode concordar, porque aí também existe a atuação de um outro membro do Ministério Público, que é um promotor da promotoria ambiental, certo? A gente tem sempre que ter essa cautela, porque o Ministério Público, como fiscal da lei, não pode permitir uma invasão, sendo que outra área ou alguma lei vai ser infringida, né? Então, o que nós temos tentado fazer nesse tempo todo é a questão do diálogo. Por exemplo, houve uma ocupação uma ocupação muito grande ali na região norte, nas proximidades do Parque Brasil, que é a Dandara dos Cocais.
Dandara é um terreno, não era área verde, era uma área já antropizada, já ocupada pelo homem, era uma área do município de Teresina, que essa área foi dada à destinação social para fins de moradia, tá? Num diálogo com o município disse, não, essa área não é uma área protegida ambientalmente, é uma área muito grande que o município não vai utilizar, nós vamos deixar que as pessoas fiquem. Então, assim, caso a caso, a gente conseguiu dar soluções pontuais, entende? Dentro da lei, preenchendo todos os requisitos, sem afetar outras áreas. Mas, para o impacto de uma política de habitação no município, isso não aconteceu, tá? Surgiu aí há algum tempo uma perspectiva, uma promessa de um projeto de revitalização do centro da cidade. Mas isso também, a nosso ver, é algo que não vai funcionar, porque no mundo inteiro o processo de revitalização do centro, das áreas centrais, eles têm causado aquele processo de gentrificação, né? Se torna tão caro que realmente quem precisa de habitação não vai poder morar, né? Então, não resolve o problema do déficit habitacional. Ele pode criar uma nova alternativa de moradia, mas não resolve o problema do déficit. Promotora, você falou aí sobre esse conflito que há legalmente, né, entre o direito à propriedade privada e o direito à moradia, né, que é muitas vezes conquistado através de ocupações irregulares. Mas a gente tem, esse ano inclusive completamos 20 anos do Estatuto das Cidades, né, que avançou muito na política à moradia. Inclusive, o Estatuto das Cidades, e é nisso que o movimento popular ele se garante para poder fazer uma ocupação de um terreno, que é na função social da propriedade. Uhum. E aí quem faz a ocupação em Teresina, ele se ampara nesse direito, né, que é de reivindicar que terras improdutivas cumpram a sua função social, né? Aí eu queria ver como é que você enxerga, inclusive, esses 20 anos de estatuto, né? Se a gente avançou, se houve avanços, qual é a importância dessa legislação hoje para o Brasil, né? Qual é a sua avaliação desses 20 anos de Estatuto das Cidades? É assim, Luan, infelizmente é uma lei muito boa que não produz os efeitos a que se propôs lá no início, tá? Então, assim, é só mais uma nesse caso do Brasil, de muitas leis que não conseguem produzir o impacto que o legislador pretendeu, né? Concordo com você que a destinação social da terra é algo muito, muito importante e é também algo que nós defendemos, não só na urbana, mas também rural. Mas, como eu disse no início, nós no MP atuamos nas questões na perspectiva da coletividade. Então, por exemplo, se você tem uma área particular que é invadida, nós não temos como atuar. Nós, no Ministério Público, não temos, entendeu? Porque aí é a demanda entre particulares. O proprietário da área e as pessoas que estão ocupando irregularmente, tá? O que a gente faz? O máximo que a gente faz. Eu vou citar o exemplo de ontem, tá? Nós tivemos também recentemente uma ocupação ali nas proximidades do Colégio Agrícola, na extensão da Avenida Kennedy. A Avenida Ulisses Marques é uma avenida nova, né, que ligou a Avenida Kennedy eu acho que até o setor de esporte da universidade. Eu não sei nem se isso tudo já está pronto. Mas tá, tivemos uma ocupação lá, tá? Essa ocupação foi numa área, num terreno de particular. O particular, com todo o direito que lhe é resguardado pela Constituição de buscar a justiça, como é dado a qualquer pessoa, foi à justiça e conseguiu o mandato de reintegração. Tá? Então, não tem como você questionar. O que a gente faz nesses casos? A gente orienta as pessoas, quando se trata de terreno particular, que as pessoas que estão ocupando irregularmente procurem a Defensoria Pública para poder defenderem, certo? Se defenderem. Em geral, os juízes concedem a liminar de reintegração sem ouvir as outras partes, tá? Agora, quando se trata de uma área pública, aí a situação é diferente, tá? Nós já tivemos, por exemplo, teve uma ocupação, essa já é um pouco mais antiga, é ali na zona sudeste, ali embaixo da que eles chamam a linha de alta tensão e dos trilhos da Refesa.
lá perto do terminal de petróleo, tá? Nessa atuação, inclusive, teve a intervenção da Justiça Federal, porque a Refesa entrou com o pedido de reintegração e a doutora Marina Rocha Cavalcante, que é juíza federal, em vez de conceder a liminar, ela fez uma mesa de negociação, tá? Ela chamou todas as partes envolvidas, chamou a Caixa Econômica, chamou a Refesa, o município de Teresina, mas isso lá em 2016, 2017, você ainda tinha a possibilidade de inserir alguém no Minha Casa Minha Vida, né? E aí foi feita a desocupação e garantido que essas pessoas fossem para outro local. Hoje, como não temos mais nenhum programa de habitação, não tem mais, município não tem, estado não tem, governo federal não tem, o máximo que a gente pode fazer na perspectiva dessa garantia do direito da coletividade é esse levantamento socioeconômico, né? Descreve o perfil, inscreve para futuros cadastros, que ninguém sabe quando é que vai ter, e também insere nos benefícios eventuais do Sistema Único da Assistência Social, certo? Aí pode, dependendo do perfil da família, né? O aluguel solidário, que é quando outra família acolhe, ou o aluguel social, a pessoa recebe um valor e vai morar em outro lugar. Mas realmente é uma atuação muito limitada e que a gente sabe que não atinge todas essas pessoas que têm a necessidade básica da moradia. Promotora, rapidinho, só para eu compreender a postura do MP frente a um conflito ainda nesse interesse, né, do privado contra o direito coletivo. Então, a postura do MP em um conflito por uma ocupação, mesmo que seja um terreno privado que está lá abandonado há 10, 20, 30 anos, que não cumpre a sua função social, a postura do MP é fazer uma negociação, mas garantindo mesmo assim o direito à propriedade privada, né? E como é que fica a questão da financiação, para eu entender mesmo. Então, não é a postura do MP, tá? Nessa ação de reintegração, por exemplo, não vai ter a minha atuação como promotora da 49ª. Não se trata de digamos, se é uma propriedade privada. Não é um conflito aí entre um particular e o coletivo, não. É entre o particular e as pessoas que ocuparam irregularmente, tá? O coletivo que eu menciono é da sociedade como um todo, não especificamente de um determinado grupo que invade determinada área, entendeu? Então, nesses processos de reintegração, não tem a nossa atuação da nossa promotoria. Eventualmente, pode ter a atuação de outro promotor. E assim, nem quanto a isso a gente não pode intervir, porque cada um vai ter o seu entendimento, tá? Agora, assim, quando judicializa, não tem como a gente intervir, salvo nesses casos que eu falei para vocês, né? De se fazer um cadastro, de fazer o levantamento do perfil socioeconômico, de se incluir em benefícios eventuais, programas para recebimento do aluguel solidário, do aluguel social, ou de cestas básicas. Mas isso não quer dizer, não estou dizendo que eu concorde com esse tipo de postura, tá? Eu, inclusive, já fiz uma crítica ao Poder Judiciário que dá a liminar sem ouvir, sem atender, né, aquela população que está lá, certo? Esse distanciamento também das instituições do sistema de justiça da realidade é algo que dificulta muito a atuação, certo? A atuação tanto do movimento social, da Defensoria Pública e do Ministério Público, sobretudo, que é os que estão mais próximos, né? Então, não estou dizendo que eu concordo, mas eu estou dizendo que é assim que acontece, né? E aí, quando chega na fase judicial, a gente fica amarrado, né? Você não tem como intervir, porque aí nós não somos parte. O MP que vai atuar, nesse caso, ele vai atuar só como o custos legis, que a gente chama o fiscal da lei, entendeu? Ele vai dizer quem é que tem e quem é que não tem razão. E não, diferentemente, na 49ª, que a gente atua como para garantir o direito da coletividade. Entendi. Promotora, uma outra questão. Estava aqui pensando, né? Quando o Ministério Público se coloca, né, nesse lugar de salvaguardar aí a lei, os direitos, né, ou de fiscalizar, né, as leis e os direitos da população, né?
existe, claro, aí, não diria um conflito, mas também não sei se seria um diálogo, né, com os gestores, né, quem representa o Estado, né, e aí a senhora, como acompanha aí essa questão na cidade aí há muito tempo já, na sua avaliação, né, o Estado, né, como ele tem se colocado hoje, né, você já falou aí que não tem nenhuma política, né, mas eu falo no sentido de discutir mesmo, né, ou pelo menos de pensar alguma ideia, ou você avalia que o Estado é totalmente ausente no que diz a essa questão do direito à moradia, né, de política habitacional? Bem, na questão da política como um todo, certo? Do Estado ou município chegar e dizer, a nossa política habitacional é essa. Essa discussão não existe, tá? Ela não existe. No âmbito do município de Teresina, pessoalmente posso lhe dizer que não existe. Porém, não posso dizer que não existe a disposição para o diálogo. Isso existe e nós fizemos muitos. Eu já citei aí para vocês os casos do Dandara, esse caso do Alto do Vale. Tem inúmeros casos que eu poderia citar agora que a gente acompanhou e teve êxito, tá? Mas, assim, de forma pulverizada, tá? Digamos assim, de forma pulverizada. Não com um eixo único de uma política instituída pelo município ou pelo Estado do Piauí. Certo? Então, isso vale tanto para o município como para o Estado, né? Porque no Estado tem a Agência de Desenvolvimento, a ADAB, que tem desenvolvido alguns projetos, mas eu acho que mais para servidores públicos, se não me engano, tá? Mas, assim, naquela perspectiva do que foi o programa Minha Casa Minha Vida, que eu volto a dizer, o maior programa habitacional que já teve, certo? O de maior alcance e que realmente contemplou as faixas mais vulneráveis. Óbvio que com distorções aqui e acolá, porque em todo lugar tem, certo? Em todo lugar tem distorção e a gente agiu pontualmente para corrigir essas distorções, mas de uma forma ampla, não teve um programa como esse, e depois que ele acabou, quer dizer, não foi criado nada para suprir esse vácuo, né? Nem sei se vai ser, né? Como te disse no início, Luan, a perspectiva não é boa. E agora a tendência de piorar, porque o déficit habitacional deve ter crescido muito, mas não tem nem dúvida, tá? E também, assim, uma percepção que eu tenho, né? Não tenho como provar, mas é algo que é visível, tá? Se a gente fizer um levantamento do número de pessoas que o município de Teresina tem atendido no Sistema Único da Assistência Social, que é o sistema que vai pagar os benefícios eventuais, que são exatamente destinados a essas situações de vulnerabilidade, eu não fiz esse levantamento, mas eu estou com a intuição de que o número de benefícios pagos hoje é muito maior do que há 2, 3 anos, porque hoje você tem uma situação em que as vulnerabilidades foram muito, muito, muito acentuadas. Né? Então, assim, você tem alguém que era pobre numa situação de extrema pobreza e alguém que era classe média numa situação de pobreza. Eu lhe fiz essa pergunta porque eu fico imaginando, né? Se a moradia, né, como você falou, é um direito constitucional, e se a gente já tem a prova, né, de que o déficit habitacional é pelo menos aí nesses 30 mil, né, mas pode ser mais, e se, como direito constitucional, não é um dever do Estado garantir isso à população, né, então esses gestores que não cumprem isso não poderiam de alguma forma ser responsabilizados? Aí podem sim, embora não vá ser na minha área, certo? É assim, eu nunca fui gestora e possivelmente nunca serei, não tenho essa pretensão. Mas observo muito e acompanho casos de pessoas que já estiveram nos dois lados e que sabem aquilatar bem o que está do lado que tensiona e do lado que é tensionado, certo? Então, assim, a gestão, ela tem muitas limitações, na mesma medida ela tem muitas obrigações. Eu acho que uma política desse tamanho e dessa importância como é a política habitacional, ela deve ser construída com diálogo, com muito diálogo, com muita paciência, tá? Porque, assim, seria muito simples a gente entrar com uma ação civil pública, forçando o município de Teresina, o que ele não vai fazer. Você está entendendo? Já teríamos ele não conseguiria fazer, não é que ele não fosse fazer.
teríamos um primeiro impasse para que a justiça nos desse essa resposta. Aí, volto a dizer, né, aquele distanciamento da realidade. Teríamos esse impasse, né? Muitas vezes nós temos demandas da justiça que a gente tem, assim, a maior certeza do mundo que vai ter uma liminar, quando é na hora H não tem, tá? Então, seria muito simples fazer essa ação, porque a gente tem como fazer, tem pessoas para fazer, tem sustentáculo legal para fazer, mas já sabendo que não teria o resultado pretendido. Então, seria assim, né, como Pilatos, lavo minhas mãos, entrei na justiça e pronto. Então, eu acho que essa solução é uma solução consensuada, ela precisa ser muito dialogada, e aí tem que envolver os gestores, o Ministério Público, a Defensoria, mas, sobretudo, as pessoas, o público, que é o destinatário dessa política tão importante. É preciso isso ser ampliado pelas várias associações, as federações representativas, certo? Esse tipo de discussão a gente tentou fazer há muito tempo. Eu acho que tem que envolver também o Conselho Municipal de Habitação, tá? É algo que os movimentos têm que ficar muito atentos, porque esse conselho existe, é a partir desse conselho que são delineadas as políticas. É preciso que se acompanhe também os orçamentos, como são construídos, porque também não adianta você dialogar e a gestão dizer, nós vamos fazer um residencial sem ter o orçamento devido, tá? Sem o orçamento não se faz nada, se fica só no campo das promessas. Então, vejam quantas áreas e quantos setores são atingidos por essa discussão. Eu acredito muito nesse tipo de conciliação. É óbvio que na conciliação, normalmente a gente não consegue tudo que quer. Você perde alguma coisa para ganhar outra. Mas é possível que se construa algumas soluções, não digo todas, mas algumas sim. Eu acredito que sim. Promotor, e aí nesse mesmo gancho, você desenha aí um cenário que seria um cenário ideal, né? As comunidades organizadas em associações e federações, discutindo no Conselho Municipal, né, acompanhando o orçamento, cobrando do poder público, né, acionando o Ministério Público, mas ainda é um cenário muito distante, né? Não sei se você concorda, de nós alcançarmos, dado toda a situação que a gente vive hoje, né? E aí alguns números, inclusive, né, sobre a moradia. A gente tem 33 mil famílias sem moradia em Teresina, no déficit habitacional, são 131 mil famílias vivendo em aglomerados subnormais em Teresina e 40 mil famílias sem banheiro, né, isso em plena moradia. E o que a gente tem visto também, principalmente durante a Covid, são explodindo diversas ocupações e o Estado reagindo com violência, né, a essas ocupações. Esse dia, recentemente mesmo, no Parque Brasil, como você mesmo estava contando, né, a resposta do Estado, do município, foi através da violência, ou seja, além de não garantir o direito constitucional à moradia, quando se existe um movimento popular para poder conseguir isso de uma forma irregular, inclusive, o Estado reage com violência, né? Então, para além desse cenário ideal, né, como é que você enxerga a realidade hoje, né, que a gente vive, de organização popular, né, de conselhos, de organizações públicas para garantir o direito à moradia, né? É eficiente, está funcionando, precisamos melhorar, em que áreas, em que aspectos? É assim, Luan, não está funcionando, tá? Eu acho que eu não tenho nenhum problema em que o Ministério Público seja tensionado, tá? Eu acho que as organizações, associações, federações, esse é o papel delas, tem que ser feito. Eu acho que isso tem que ser, tem que chegar até nós, formalmente. A gente abriu, com relação, por exemplo, ao caso do Parque Brasil, a gente instaurou um procedimento hoje. Depois que a gente instaurou, foi que chegou a representação via ouvidoria do Ministério Público, mas quer dizer, se não houver essa representação, também a gente vai atuar, certo? Pelo menos estou falando pelo caso da 49ª, mas veja só, você fala no cenário ideal. Na sua fala, eu já vislumbrei aqui a possibilidade de atuação de pelo menos mais 2 áreas do Ministério Público, ou talvez 3. Quando você fala, por exemplo, em casas sem banheiros, você já está envolvendo aí promotoria da saúde, tá? Porque a nossa atuação era muito compartimentada, de acordo com essas matérias, entendeu?
Depois você fala no estado que entra com violência para desocupar. A gente já tem uma outra área aí, que é o controle externo da atividade policial, tá? E depois você fala numa eventual responsabilização do gestor. Já temos uma parte que cuida da probidade administrativa. Então, assim, digamos, se a gente fosse atuar numa questão dessa, teria que ser uma atuação em conjunto, mas eu também não posso te dizer que todos vão ter o mesmo entendimento que eu tenho, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, eu acredito muito no diálogo e no processo de sensibilização. Veja, no caso do Dandara dos Cocais, a gente fez uma atuação que eu digo sempre que foi massa, tá? Porque nós tínhamos uma promotoria de cidadania, uma promotoria de meio ambiente e 2 promotorias da probidade administrativa. Nós discutimos durante 8 meses, tá? E conseguimos que a prefeitura assinasse um TAC, que até hoje ela ainda está cumprindo, mas assinou e garantiu que as pessoas, muitas das pessoas já receberam, inclusive, o título de propriedade no local, tá entendendo? Então, assim, a gente passou 8 meses discutindo, não sei nem quantas audiências foram feitas, mas se conseguiu uma solução consensuada, porque se a gente jogasse isso na justiça, era meio que nada, tá? A justiça não daria a resposta, talvez não desse como a gente quer, e muito menos no tempo que a gente espera, porque a justiça está muito mais assoberbada do que o Ministério Público. Mas eu penso que cada um desses setores que você falou, né, das associações, das federações, quando essas articulações acontecem, independente do que o outro vai fazer, tá? Independente do que o MP vai fazer, ou a defensoria, ou o órgão do município ou do estado, é preciso que a articulação continue, tá? Então, é preciso que as federações e associações façam essa provocação para o Conselho Municipal de Habitação, né? Porque a partir dele é que se vai delinear essa política pública. O Conselho, ele como todos os conselhos, ele é formado por órgãos públicos, mas também por representantes da sociedade. Então, precisa ficar atento na eleição desses conselhos, como são escolhidos esses membros, porque tudo isso aí é ato da gestão que o Ministério Público não pode intervir, certo? Mas o controle social pode. O controle social pode se articular e intervir. Veja também que a nossa atuação, como ela é limitada pelo ato da gestão, há coisas que nós não podemos fazer, porque nós não somos prefeito nem secretário, certo? A gente atua quando uma lei é violada, certo? Agora, tudo dentro de muitas perspectivas que cada questão tem, né? E assim, de muitas atuações possíveis do Ministério Público, de como elas ficam bem amarradas. Quando a gente consegue falar toda a mesma língua, aí, ó, massa, né? Nota 10. Aí temos o Dandara, temos o Alto do Vale, temos também aquele caso do assentamento 8 de março, que é a zona rural, aquele que foi incendiado, tá? Outra atuação que teve muitas perspectivas e foi exitosa, tá bom? Porque lá no 8 de março também era uma área pública, e como era pública, foi dada a destinação social, era uma área do governo do estado, não era do município de Teresina, e as pessoas puderam permanecer. Então, assim, acho que os êxitos são menos, tá? Do que as situações tristes e deploráveis, né? E humilhantes que a gente vivencia, mas com os processos de diálogo foi possível fazer. Então, só que te digo, a perspectiva que eu falei no início, que eu acho difícil, é porque a gente não tem essa política habitacional e muito menos um programa como teve o peso do Minha Casa Minha Vida, tá? Aí, infelizmente, a gente não tem. Promotora, para além de eu e do Luan, a gente também convidou uma liderança popular do movimento da moradia aqui de Teresina, que é a Maria Lúcia, né? Ela estava aqui escutando aqui do lado, que ela também quer fazer uma colocação para você, tá bom? Pois não. Então, boa tarde, promotora. Boa tarde. Vai sem máscara. Troca de lugar. Senta aqui, Lúcia. Rapidinho, eu não vou tomar aqui no seu tempo, né, que eu acho ruim falar com essa máscara. É por isso que eu evito sair de casa. Mas é assim, eu tenho pensado muito sobre essa questão da habitação. E aí a gente vê que a favelização... ano passado, antes da pandemia, eu andei muito pelas regiões do Brasil e eu tenho visto, parece assim, o que acontece lá no Rio de Janeiro é muito parecido com o que aconteceu com a gente.
Então, assim, as realidades, elas são muito parecidas. Semana passada, eu participei de uma reunião com aqueles museólogos, como era o nome daquele povo? Aí lá tinha uma menina que ela era de um museu, ela é curadora do museu, e ela, do jeito que ela falava, eu disse, a mesma coisa que aconteceu com a gente. Então, assim, 133 anos, eu vejo, e é uma coisa que eu tenho dito para os nossos e das nossas, que a gente precisa se atentar para esse processo pequeno de pós-abolição, onde a gente, na verdade, essa abolição, ela não veio pelas mãos de princesa, foi pelas nossas mãos, e que o Estado, ele tem negado esse direito da gente conhecer a nossa história para que a gente não possa lutar. Então, eu vejo essa favelização, quando você vai pensar sobre isso, passa um filme na sua cabeça que a gente está essa mesma herança, né? Mas, para além disso, existe essas injustiças, como é o caso da menina que eu estava conversando com ela lá no Rio, que ela lá do Rio de Janeiro, que ela disse que lá eles tomaram a casa deles, que já moravam há mais de não sei quantos anos, para fazer os grandes empreendimentos, né? A gente tem essas injustiças. A gente tem o nosso caso aqui da Boa Esperança da Zona Norte, que a gente... nós estamos em luta a nossa vida toda, que piorou com grandes empreendimentos que não respeitam a nossa história, é como se a gente estivesse mentindo, sabe? É como se nós não existíssemos. Então, existe também essa política que, desde que essa pós-abolição, o que foi que o Estado fez? Ele criou um mecanismo para negar a nossa história. E essa política, ela se perpetua, e a gente vê isso todo dia dentro das comunidades. Assim também, promotora, como casos gritantes que aconteceram na pandemia, como foi o caso da Dona Maria. Eu fiquei revoltada, porque ela morava na casa há 30 anos, e fora outros casos, né, que a gente também recorreu, nesse caso não foi a cena do Ministério Público, né, nesse caso foi a Defensoria Pública, que foi o caso do seu Raimundo, que a gente viu as carteiradas, né, e no caso da Dona Maria é uma coisa muito mais grave, porque assim, o caso dela eu não poderia deixar, por isso que eu estou dizendo, a gente não pode deixar essas coisas passarem, porque o que nós estamos vivendo aqui é o fruto de uma pós-abolição onde a minha bisavó foi escravizada. Então, assim, eu vi naquele fato da casa da Dona Maria, o fato que aconteceu com as nossas no passado. Um homem branco num processo viciado, inclusive ele é promotor de justiça, entrou na casa dela e tomou. E aí, assim, a gente foi rebuscar essas coisas, a gente viu o tanto de irregularidade que tinha. Aí eu até perguntei, mas meu Deus, que pesão esse homem tem de tomar a casa de uma mulher preta, uma mulher que mora lá no subúrbio, que trabalhou. Então, assim, a minha pergunta aqui, a minha ideia aqui é saber como assim, no nosso caso, a gente teve sorte, porque o doutor Fernando veio, né, e a gente trouxe as universidades, e eles fizeram pesquisa para provar que a gente era viva. E aí também, para além dessas pesquisas, a gente foi mesmo um trabalho político, mesmo feito de formação, de oficina, e que a gente faz isso até hoje, né? Mas assim, a gente fica todo dia, a gente se depara com essas situações das pessoas se achando no direito de dar uma carteirada na cara de alguém, entendeu? De abusar de um poder, como esses últimos casos que têm acontecido em Teresina, que para nós, isso aí são atos de racismo. Inclusive, a Dona Maria, uma mulher da roça, uma empregada doméstica, eu gravei um vídeo com ela e ela disse, isso que aconteceu comigo é racismo. Então, por trás disso, dessa favelização de tudo isso, existe um processo de racismo muito grande, um capitalismo racista que nos empurra para aquela miséria, para aquela pobreza, para aquela coisa. Isso é um projeto. Se ele e eu digo que não é um projeto que ele é um projeto pensado. Ele não é uma coisa feita com ignorância, ele é pensado. Porque quanto mais a gente se coloca quanto mais eles empurram a gente para essa miséria, mais eles se aproveitam da nossa força de trabalho. Era só isso que eu queria falar, mas assim, fazer que essa conexão de tudo isso como um processo histórico de uma abolição que a gente não acabou ainda. A gente não tem essa liberdade, né? Porque o direito à moradia também lhe dá o direito à liberdade. Né? Lúcia, te compreendo demais. Vou ficar escutando. Viu? Te compreendo demais. Eu acompanho a sua fala e o seu trabalho por intermédio do Dr. Fernando, né, que é meu contemporâneo, ele entrou no Ministério Público na mesma época que eu acompanhei por intermédio dele toda a questão do Lagoas do Norte, e eu concordo integralmente com você, Lúcia, de que tudo isso é resultado de um processo histórico
é algo que eu reconheço, tá? Que muitas pessoas reconhecem, mas que muitas outras não, tá? Então, assim, é uma questão estrutural, e eu digo estrutural não para me safar das minhas responsabilidades, porque eu tenho plena consciência de que o racismo estrutural, ele não pode ser um álibi para que eu não atue, para que eu não me posicione, certo? Mas, assim, como eu te disse, a nossa atuação no MP, ela fica muito emparedada. Eu costumo dizer que a gente está dentro de caixinhas, o que cada um pode fazer. E cada um, dentro desse seu espaço, dessa caixinha, tem que fazer naturalmente respeitando a lei, tá? E dentro do limite da sua atribuição, sem interferir no trabalho de um outro promotor, tá? Eu acompanhei também o caso da Dona Maria lá do Disseu, certo? Me recordo também do caso do seu Raimundo. O vídeo que você gravou, eu vi no Instagram da Luzia Amélia, tá? Eu acompanhei toda a questão, mas essa também é uma questão que a gente não pode atuar, tá? A gente não pode atuar. Eu não entrarei no mérito, porque não é algo que seja da minha atuação, eu não conheço o processo, mas eu posso te dizer, tudo isso que você falou, do que a gente vivencia hoje, como resultado maléfico e que persiste durante todo esse tempo, resultado do processo de escravização, eu tenho plena consciência disso, tá? Eu concordo totalmente com você. E assim, dentro do MP, a gente trabalha essa questão na 49ª Promotoria com toda tranquilidade, porque todo mundo pensa da mesma forma, mas mesmo dentro da instituição, às vezes a gente tem dificuldades. E aí, eu te digo, da mesma forma que essa realidade da favelização, ela atinge o país como um todo, e atinge mesmo porque as nossas realidades, elas mudam muito pouco. Na verdade, o que nos caracteriza e o fio comum que amarra todas as realidades de todos os estados, tanto faz ser do Sul e do Sudeste, que são estados mais ricos, ou do Nordeste, que são mais pobres, dos mais populosos ao menos populosos, o fio condutor de tudo é a desigualdade social e econômica, tá? Eu tenho uma formação humanista e eu tenho compreensão total de toda essa realidade. Eu não fui para o Ministério Público para, digamos assim, corrigir isso, eu não tinha essa pretensão. Eu entrei no Ministério Público talvez muito nova, não tivesse talvez nem a consciência do que o Ministério Público representava. Mas eu faço da minha lida um pouco essa vontade de enfrentar tudo isso. Mas, como te disse, com as ferramentas que nós temos, que não são muitas, e com esse poder que é limitado, né? Então, por isso é que eu digo, quando a gente dialoga, a gente consegue, às vezes, coisas que a gente não conseguiria se a gente levar para a justiça, tá? Então, assim, sou totalmente solidária a você, Lúcia, conheço a sua história, conheço a sua importância na questão do Lagoas do Norte, acompanho o seu trabalho, também acompanho o trabalho do Corre, né? Já sigo, já conheço, porque eu não sou muito frequente, né, em rede social, mas eu sempre estou prestando atenção porque eu tenho que me informar, tá? Então, quando eu dou para vocês todos esses dados e eu conto, tem muito a ver com a minha atuação, com o que eu vivenciei, mas também com o que eu capto de rede social, de notícia, né? Eu gosto muito de ver notícia. Então, eu estou em rede social para me abastecer de informações. Então, só posso te dizer isso, sou totalmente solidária. Gostaria muito que a gente pudesse fazer muito mais, mas o que a gente está fazendo é tentando discutir isso. A promotoria, a 49ª, também é a promotoria de enfrentamento à discriminação racial. A gente tem muitas atribuições, tá? A gente não trata só de questão de moradia. Tudo que for de cidadania e direitos humanos, que não for da atribuição das outras promotorias do núcleo, vai cair na 49ª. Então, a gente atua em coisas... Ontem, a gente estava fazendo uma audiência, reunião sobre os abrigos dos venezuelanos, tá? É outra questão que tem a ver também com cidadania e direitos humanos, mas diferente do que a gente está vendo agora, né? Então, assim, são atribuições muito amplas, mas os nossos instrumentos também não são tão amplos assim. É a nossa experiência, eu já tenho 32 anos no Ministério Público, nessa promotoria eu estou desde 2012, tá? Antes eu atuava na área criminal. Mas, assim, os nossos instrumentos são muitos, mas a gente, às vezes, ou quase sempre, não tem a resposta que a gente gostaria de ter.
Então, eu também tenho muitas vezes sensação de frustração, tá? De não conseguir aquilo, mesmo utilizando as ferramentas que a gente tem, porque existe no entorno disso tudo um sistema que já está assim bem enraizado nas pessoas e que é muito difícil da gente chegar nessas raízes, mas a gente segue tentando. É isso, promotora. Acho que a gente já está chegando aqui no limitezinho da nossa 1 hora que a gente tinha aqui na reunião. Não sei se a Lúcia eu queria ainda tem mais alguma coisa. Promotora, a gente vai ter outros problemas muito sérios, gravíssimos. Hoje eu fui fazer, porque eu faço sempre uns videozinhos falando das coisas de Teresina. Hoje eu fui fazer um vídeo no centro de Teresina e eu fiquei com medo. Nós vamos ter problemas seríssimos já com relação aos moradores de rua. Estão cozinhando na rua, na praça. Muita gente morando na criança. Eu fiquei com acho que 4 procedimentos instaurados com relação à população de rua e temos dois feitos já judicializados em que não foi concedida a liminar. Então, continuamos também dialogando. Mas eu soube hoje que na segunda-feira, dia 16, que é o aniversário de Teresina, vai ser inaugurado o Centro de Valorização da População em Situação de Rua, que é onde vai funcionar o Centro Pop e a Casa do Caminho. É bem ali, na Rua Rui Barbosa, em frente à antiga Casa dos Estudantes, aquela primeira, imediações do Verdão, tá? Então, segunda-feira vai ser inaugurado isso. A gente nunca está presente nessas ocasiões, até porque faz parte das festividades da cidade, né? A gente vai ter expediente normal, porque esse feriado já foi antecipado, né? Mas a gente também faz essa atuação, a gente acompanha. Nesse caso, a população de rua também é a nossa atribuição. Tá ótimo. Bom, promotora, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Achei que foi muito proveitosa a nossa conversa, esclareceu várias questões, né? E, enfim, é isso que a gente quer também, e aí a gente fazer esses questionamentos para também dar mais visibilidade para essa questão, né? Que é importante também para a cidade. Tá a visibilidade foi a palavra certa, em Luan e Luan, porque essas questões são consideradas marginais em todos os aspectos que essa palavra pode ter, tá? E muitas vezes a sociedade não quer ver. É o caso do que a Lúcia acabou de falar, da população em situação de rua, né? Então, visibilidade é importante. Obrigado, promotora. A gente realmente considera o MP e a sua atuação como parceiras nessa luta e também conte com a gente nessa parceria mesmo. É uma luta só. Valeu. Estamos aí. Tá, promotora. Até mais. Amanhã vai ser feriado pra gente, hein? Oi? Amanhã vai ser feriado pra gente. Porque era o dia do advogado, né? Que foi ontem. E então foi colocado para amanhã. Mas segunda-feira, que seria feriado, não vai ser porque já foi, né? Ficou tudo complicado, tudo antecipado. Mas eu agradeço também pela confiança, tá? Obrigada. Bom dia. Obrigado. Eu já vou desejando um bom fim de semana. Tá bom, para você também. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Aí, amigo, foi bom, né? Foi ótimo, foi massa. Ela falou sobre umas questões bem polêmicas. Acho que a gente puxou umas coisinhas interessantes aí. Sim. Amigo, deixa eu pegar meio que um prato de comida que eu ainda não almocei uma hora dessa. Mas ainda bem que agora a Lucineide também em casa. A Lucineide é daqui a pouquinho. Tu vai também? Tu vai entrar? Tu vai entrar, né, com a Lucineide também? Vou. Essa mesma sala já ficou. Eu vou criar outra, porque essa daqui vai acabar já. Já acabou. Viu? Pronto. Tá bom, depois tu me manda. Pois tá. Tá, até já.